Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique. Meu nome é José e eu vos falo diretamente da província de Maputo, que é a capital de Moçambique. Hoje quero vos mostrar dois métodos que vocês podem usar para fazer o raleio de uvas na prática. Para explicar melhor, eu já fui lá fora na minha pareira de uva e tirei esses dois cachos. São cachos que ainda estão em formação, podem ver que as uvas ainda não estão grandes nesses cachos. Então são esses dois cachos que eu hei de usar para poder vos explicar de forma mais clara como fazer o ralhamento, usando as duas formas que eu conheço. Porque eu já fiz um vídeo explicando sobre o ralhamento dos cachos de uva, mas muita gente ficou com dúvidas e pediu que eu fizesse um vídeo com mais detalhes para poder explicar como fazer o ralhamento. E como neste canal quem manda são os inscritos, então aqui estamos com mais um vídeo a explicar. O cacho de uva sempre é formado por bagas de tamanhos diferentes. Podemos ver aqui que temos bagas ligeiramente maiores, outras menores, e temos bagas cá no interior. Geralmente as bagas menores estão sempre no interior do cacho. Então essa é a diferença que existe entre as bagas de uva. Isso ocorre porque a fecundação das flores que compõem o cacho acontece em momentos diferentes. Então, naturalmente, que as bagas começam a se desenvolver também em momentos diferentes. Então, a uma certa altura, algumas bagas estarão maiores do que as outras. Algumas videiras já têm o cacho mais ralo, naturalmente. Então, ela não precisa de ser raleada porque existe uma boa distância entre as bagas. Mas outras videiras dão um cacho muito preenchido que as bagas não têm muito espaço ao seu redor, então acabam tendo dificuldades para se desenvolver e acabam se esmagando uma contra a outra antes mesmo de atingirem o seu tamanho máximo. É nesses casos que nós temos que entrar com o raleamento dos cachos de uva. Tiramos uma parte das bagas e deitamos fora, de modo que as bagas que sobrarem tenham espaço de crescer e o cacho acaba ficando, digamos que um cacho de melhor qualidade. Aqui eu irei fazer isso de duas maneiras diferentes. Então, para cada cacho eu irei fazer o ralhamento de um jeito ligeiramente diferente do outro. A ferramenta que iremos precisar para isso é uma tesoura pequena. Tem que ser uma tesoura pequena, mas comprida, que ela possa entrar, tem as pontas finas que possam entrar no interior dos cachos sem ter muitos problemas. Mas é importante que ela não tenha as pontas cegas, que é para evitar de acidentalmente acabarmos picando nas bagas, porque nós precisamos de uma tesoura que entre de forma livre até o centro do cacho, que é para poder fazer a limpeza de uma forma mais profunda. Mas você pode acabar furando as suas bagas se não tiver cuidado. Então, furando as suas bagas, você acaba inutilizando elas, porque ou elas vão apodrecer e vão cair, ou elas vão amadurecer e vão se estragar rápido e vão estragar todo o cacho, porque vão atrair abelhas, pássaros e vários outros insetos. Não existe uma medida exata de quantas bagas você vai ter que retirar no seu cacho, mas o ideal é que você consiga introduzir o seu dedo em qualquer ponto do cacho e ele consiga entrar até o centro da haste, que é aquele cabinho que está lá dentro que segura as bagas. Lembrando sempre que a prioridade na hora de eliminar bagas é para as bagas de menor tamanho, aquelas bagas pequenininhas que sabemos que não serão aproveitadas, porque elas tendem a amadurecer primeiro e depois elas estouram, e depois de estourar elas libertam aquele líquido delas que atrai vários insetos e com isso várias doenças que podem acabar destruindo o cacho todo. Durante esse ralhamento, nunca pegue o seu cacho desse jeito, sempre tem que ser de forma gentil e girando ele levemente com os dedos, porque caso contrário você vai limpar essa cera que vem e cobre todas essas bagas. Se for já notar, nos seus cachos sempre tem um pó branco que cobre as suas bagas de uva. Isso se chama pruína, é uma substância que a videira mesmo é que produz e isso ajuda a proteger as bagas e a manter elas durante mais tempo. Por exemplo, depois da colheita, esse pó dá ao cacho mais tempo de prateleira, ou seja, ele dura mais tempo guardado. Então, para poder fazer o ralhamento, você sempre terá que fazer uma abertura. Então, geralmente você retira uma baga qualquer aleatória. Mas eu já identifiquei essa baguinha aqui pequena, que como disse, sempre tem que dar prioridade às bagas de tamanho menor. Então, eu já vou lá e retiro ela.
Depois disso, procuro a próxima baga pequena, próxima daquele ponto. Então eu já vi que esta baga também é menos desenvolvida nesse caso. Então, quando eu dou prioridade às bagas pequenas, eu garanto que no final já vão ficar as bagas que naturalmente já eram maiores e vou dar espaço para elas crescerem ainda mais. Então eu fico com bagas bem maiores. Então aqui você, de certa forma, identifica uma certa baga e elimina os seus vizinhos, né? De modo que a baga que sobrar tenha espaço para se movimentar. Então você dá prioridade às bagas pequenas, elimina elas, depois identifica uma baga que você quer deixar e vai eliminando algumas bagas ao redor. Depois disso viras o cacho, vais para o outro lado. Procura as bagas menores, eliminas, vês se consegues introduzir o seu dedo no interior do cacho, identificas uma baga que queres guardar e voltas a eliminar bagas ao redor dela, sempre procurando manter distância entre as bagas. Agora, quanto você quer eliminar depende muito de ti e geralmente você pode até precisar de fazer esse processo de ralhamento mais de uma vez, porque você pode ralhar uma vez e as bagas voltarem a crescer e preencher todo aquele espaço. Então você terá que voltar e fazer um outro ralhamento. Então eu até prefiro fazer o ralhamento em fases, mas isso é recomendado apenas para quem não tem muitos cachos por ralhar e não tem muitas videiras por ralhar. No caso de pessoas que produzem uvas de forma comercial, isso já não é bem prático de se fazer, porque sempre que tiver que se fazer alguma tarefa no campo, significa que é mais gasto e é mais gente que tem que ser paga. Ou seja, significa muito mais mão de obra a ser usada. Então você vai eliminando uma baga de um lado, vira o cacho, elimina uma baga do outro lado, vira o cacho, elimina uma baga de um lado e vai fazendo isso. Eu posso até dar uma dica que é até o ponto de você conseguir ver o que está do outro lado do cacho, significa que você já fez um bom ralhamento. Olha onde tem um aglomerado, elimine 2 ou 3 bagas naquela zona até conseguir ver a haste no interior do cacho. Depois vira o cacho, procura um outro aglomerado e vai fazendo isso até conseguir ver a parte que está no interior do seu cacho de uva. Então vai fazendo isso sempre girando o cacho, que é para não acabar com um lado sem bagas e um lado cheio de bagas. Então vai eliminando num lado e vai girando ao redor para poder fazer o ralhamento de uma forma mais uniforme. A meta é que as bagas que ficarem devem poder se movimentar ao redor quando você mexer elas com o dedo e também deve conseguir introduzir o seu dedo até tocar a parte da haste que está no interior do cacho. Então, essas são basicamente as dicas que você tem que seguir enquanto estiver a fazer o ralhamento. Não existe um tamanho exato de bagas que você tem que retirar, uma quantidade exata de bagas a retirar e também não existe uma regra exata de como fazer isso. Você apenas tem um princípio que é você tem que ter espaço entre as bagas. Então você vai eliminando as suas bagas de uva de modo que garanta que as que sobrarem tenham espaço ao redor, certo? É sempre olhar, ver bagas que estão juntas e diminuir algumas. Sempre procurando bagas que estão juntas, diminuir algumas. Se, por exemplo, tem 3 bagas juntas, você pode eliminar a que está no meio para as que estão nas laterais possam se movimentar. Se você achar que estão demais, pode voltar e retirar mais uma. Isso até garantir que as bagas que sobrarem tenham mais espaço. E quando estiver a fazer o ralhamento, disse que nunca se deve olhar para o chão, porque você vai olhar e vai ver muitas bagas no chão e vai pensar que está a destruir o seu pé de uva, enquanto isso não é verdade. Então, para não ficar desmoralizado durante o ralhamento, não olhe para o chão e não olhe para a quantidade de bagas que você já retirou. Outra dica é se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações. Brincadeira, mas vocês entenderam a ideia, né? Sempre tem flores que secaram no interior do cacho, então é sempre bom agitar um pouco os seus cachos de uva para que essas flores possam cair. Elas caem facilmente. Caso não caiam, é só ir passando o seu dedo no interior do cacho de forma leve que essas flores já caem. Mas para isso tem que ter um cacho que você consiga introduzir o seu dedo lá dentro, que é para poder retirar essas flores.
Então, é mais uma razão para você fazer o seu ralhamento. Então, nessa segunda forma de fazer o ralhamento, você vai perceber que o cacho de uva ele está organizado como se fosse uma árvore de Natal. Então, existe sempre pequenos ramos que nascem para as laterais, né? Estamos a chamar de ramos, mas são as partes em que algumas bagas de uvas ficam agrupadas. Então, podemos ver aqui, podemos chamar isso de um pequeno ramo. Depois, mais para baixo, temos outro pequeno ramo. Podemos ver aqui, sempre tem esses pequenos ramos, esses grupinhos em que as uvas ficam, né? Dá para ver aqui, temos este grupinho à direita, temos este à esquerda. É só olhar com atenção que vocês vão perceber o que eu estou a tentar explicar. Tem esse grupinho aqui, nem sempre vai ser um ramo grande que vai se notar logo que é um ramo, mas você vai perceber pelo agrupamento das bagas que estiverem ali. Então, neste método, ao invés de irmos eliminando bagas individuais, nós vamos eliminando esses pequenos ramos e retirar várias bagas de uma vez só. Então, é um método mais rápido, mas eu recomendo para quem pode não estar a perceber como fazer para eliminar bagas uma a uma. Então, fazendo isso, eliminamos desse jeito aqui. Então, criamos essa abertura que já dá para circular ar e luz solar. Lembrando que a circulação de ar é boa para evitar o surgimento de doenças. E luz solar é importante porque ela desenvolve mais açúcares nos seus cachos de uva. Então, mais açúcar significa mais grãos Brix, o que quer dizer mais doçura, que é exatamente o que nós estamos a procurar aqui, certo? Eliminando esses pequenos ramos, você percebe que imediatamente você já vai conseguir introduzir o seu dedo no interior do cacho, ou seja, automaticamente surge espaço entre as bagas. Então você vai eliminando grupinhos assim, que são grupos geralmente de 3, 4 a 5 bagas de uma vez só. Então você vai fazendo isso, só que aqui você já não vai fazer um ralhamento tão intenso como aquele que nós fazemos baga a baga, porque percebemos que nós retiramos várias bagas de uma vez só. Então você precisa de fazer num único cacho, se calhar fazer isso umas 6 a 7 vezes. E você já tem um cacho mais ralo e mais arejado. Para as pessoas que têm dó de fazer podas, de fazer o ralhamento, é muito normal e depois de você fazer, você sempre vê o resultado e você entende que é necessário fazer aquilo. Olha aqui ao lado, por exemplo, a quantidade de bagas que eu já retirei. É uma quantidade de bagas que poderia muito bem fazer um outro cacho só com as bagas que eu retirei. Mas, retirando isso, eu garanto que as que ficam se desenvolvem melhores e ficam mais bonitas. Então, não só o sabor fica melhor, mas também a parte da beleza, porque antes mesmo de nós comermos, geralmente nós comemos as coisas com os olhos. Então, dá mais prazer na hora de comer o cacho e é uma coisa difícil de explicar, mas façam o ralhamento aí e vocês não vão se arrepender. Lembrando que eu estou a fazer as coisas nesta velocidade, que é mais para poderem perceber o que está a acontecer no cacho à medida que eu vou eliminando os cachos de uva. E você pode, nada te impede, né, de intercalar entre esses dois métodos. Você retira os cachos aos grupos ou elimina eles um a um, ou faz uma mistura, vai eliminando um grupinho aqui, elimina uma ali, mais um grupinho ali, uma ali, até que você alcance o seu objetivo, que é de fazer as suas bagas terem mais espaço para se desenvolver. E você não precisa fazer um cacho muito ralo de uma vez só, você pode fazer uma parte, deixar ver o que acontece com o cacho à medida que vão crescendo mais as bagas e voltar a fazer mais uma vez o seu ralhamento. Este foi o vídeo de hoje. Meu nome é José, eu vos falo de Moçambique e peço que se inscrevam aqui no canal se não forem inscritos e com isso trazemos mais vídeos para vocês numa próxima oportunidade.